Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Tem uma galera que já estou sabendo que não gosta de dormir, fica aproveitando a madrugada para ver aqui alguns vídeos, né? Coisa boa, o importante é que você tire um momento para você assistir, acompanhar o que nós temos publicado, não só esse conteúdo aqui, né? Até porque a nossa intenção é demonstrar na prática que você consegue sim, por isso sim, você consegue sim, gerar uma carteira de investimentos, a qual pelo menos nós acreditamos, né, no futuro, nos gerará uma aposentadoria. Nosso foco aqui é não depender do INSS daqui a alguns X anos pela frente. Não vou falar para não entregar a idade de ninguém, né, seja a minha ou seja a sua. Não precisa, inclusive, deixar nos comentários, não. Tá? Bom, nós falamos aqui anteriormente, baseado num questionamento que nós recebemos, que foi o seguinte: Alex, o que eu preciso fazer para começar a investir? Tá? Então, antes de a gente dar sequência aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar notificações, compartilhar esse vídeo aí para quem está querendo começar também, tá bom? Afinal, sim, você consegue sim, é só você querer. E nós falamos que o primeiro passo que você vai precisar é abrir uma conta aí numa corretora. Essa conta na corretora, de preferência, uma corretora de confiança, tá? E aquela que tenha também a melhor usabilidade para você. O importante é que você não deixe o dinheiro parado na corretora. Tá? A corretora, nesse caso, ela deve ser só o seu, entre aspas, agente de intermediação. Então, se acontecer alguma coisa com essa corretora, ela quebrar, por exemplo, você não perde seu dinheiro. Tá? Você perderia se esse dinheiro ficasse parado na própria corretora. Agora, quando você transfere o seu dinheiro, hipoteticamente aqui está, sei lá, do Banco Itaú, transferir para o Nubank, ó, briga de cachorro grande aí, e faça os seus investimentos por lá por meio dessa plataforma de investimentos do Nubank. Se por um acaso esse dinheiro estava lá parado e o Nubank vier quebrar, enfim, perdeu ali. Né? A mesma coisa poderia ser na XP, na Modal, na Rico. Tá? O dinheiro parado na mão da corretora é um problema. Agora, transferir para lá e fez a compra dos ativos que eu gostaria, não tem problema algum. Tá certo? Já o segundo ponto que nós colocamos, e esse é importantíssimo, é você se conhecer. Então, esse segundo ponto, nós estamos falando direto da análise de perfil do investidor. É extremamente importante que você saiba qual é o seu perfil de investidor. Falei até pausadamente, porque você precisa se entender, você precisa se conhecer. Por que eu estou chamando a atenção disso? Até no vídeo eu contei a historinha brevemente de uma pessoa que veio me pedir uma opinião, né, lá para vender os ativos, né, e tudo mais, se dizendo ser uma pessoa arrojada, mas quando os mercados caíram ali, até uma sucessão de coisas que tem acontecido, né, essa semana mesmo, ficou conhecido como o Dia da Independência, que o Donald Trump, presidente atual dos Estados Unidos, né, no momento que nós gravamos esse vídeo aqui, os mercados começaram a cair. E muita gente que se diz arrojado começou ali a desesperar, vendendo seus ativos em baixa. O investidor, teoricamente arrojado, ele enxerga esses momentos como uma oportunidade. Então, essa pessoa que já se desesperou e saiu vendendo, pode ser, no máximo, ali um investidor moderado. Tá? Alex, esse negócio de bolsa, ações, fundo imobiliário, não é para mim. Tá? Eu sou mais ali da galera da renda fixa mesmo, título público federal, tesourinho Selic, como diz Raul Sena, tesourinho Selic gostoso, coisa assim. Não tem problema, tá? É o seu perfil. O que a gente está querendo chamar a atenção aqui é que existem vários meios, tá? E com isso a gente parte para o terceiro ponto, que você precisa para começar a investir. Tá? Quando a gente fala desse terceiro ponto, tal qual os dois primeiros, tá? E aqui eu sempre vou chamar a atenção para o segundo, que é a questão da API, análise de perfil do investidor, o terceiro é a estratégia para investir. Pessoal, para tudo na vida você tem que ter uma estratégia, tá? Você tem que conseguir fazer esse seu planejamento estratégico, seja para o seu trabalho, seja para os seus investimentos, seja para os seus estudos. O planejamento ele é fundamental e ter uma estratégia é tão fundamental quanto, né? Ter um planejamento. Por quê? É quando você estipula a sua estratégia, é quando você estipula as suas próprias regras de investimento que você vai se nortear. Alex, estou entendendo nada. Calma. Se a gente vai para alguns pessoal mais aqui do YouTube, um pouco mais famoso, como o Thiago Nigro, o Charlão, o Economista Sincero, dentre tantos outros, mas eu vou meter só esses dois, eles têm uma estratégia muito clara de como que eles fazem investimentos. Por exemplo, o Thiago Negro ele tem a metodologia que ele chama de ARCA. A ARCA ela é composta ali por uma parte lá em oportunidades, tem fundos imobiliários, ações e ativos internacionais. Se eu esqueci algum, me corrija, por favor, aqui nos comentários. Tá? E essa metodologia do Thiago Negro, ela coloca ali 25% em cada item. É como se você pegasse ali, vai no Excel. O que ele coloca lá? Né? Ele coloca 0,25 no item, 0,25 no outro, 0,25, 0,25, tá? Então, a metodologia do Thiago é esta daqui, tá?
O que ele está querendo dizer? Com esse 0,25% aqui. Tá, esse 0,25, perdão. Isso aqui nada mais é do que 25% em cada uma dessas classes de ativos. Tá? Ele tem até um próprio vídeo que ele explica bastante a metodologia dele. É uma metodologia que eu gosto bastante, embora não são os percentuais que eu utilizo na minha estratégia, mas fica aqui a sugestão de vídeo, né, para você assistir. É como se você fizesse isso. Ó. O que o Thiago faz, esse aqui deu para ilustrar bem. É isso. Ele coloca aqui, suponhamos que seja títulos públicos federais, tá? Nessa fatia, vou até deslocando ela. Ele coloca lá 25% em títulos públicos federais. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam, tá? Mas aqui é só didático. Aí aqui ele coloca 25% em ativos internacionais, tá? Dólar, enfim, outras moedas, enfim, vamos entrar 100% nesse item. Aqui ele coloca em ações, nesse laranja, e aqui no outro ele coloca em fundos imobiliários. Então, quando ele faz isso, para o Thiago Nigro, ele tem uma estratégia bem definida. Então, comecei a aportar. Alex, fala em valores aí para eu poder esclarecer melhor. O que é? Eu não quero ficar fazendo conta de percentual, não. Fala em valores que é mais fácil para mim. Ok. O Thiago, ele está fazendo, o Thiago Nigro, né, o primo rico, ele está fazendo isso aqui. Ó. Ele tem R$ 1.000 para investir, tá? Então, ele coloca aqui R$ 250. Vamos melhorar aqui. Vamos colocar aqui, então. 250. 200. Opa, fugiu ali. Eu não gosto de usar teclado de notebook de jeito nenhum, mas vamos lá. O que ele fez foi o seguinte: ele pegou R$ 1.000 dele, tá? Ele colocou 250 em cada um desses. Vamos colocar aqui os rótulos, que vai ficar um pouquinho mais fácil. Estamos fazendo aqui agora, pessoal, só para facilitar essa nossa visão. Pronto. O que ele está fazendo? Ele tem R$ 1.000 para investir. Ele coloca R$ 250, vamos supor, em renda fixa, R$ 250 em fundos imobiliários, R$ 250 em ativos internacionais e mais R$ 250 em ações. É o que ele faz. Então, de tempos em tempos, o Thiago Nigro, ele pega a carteira dele, ele faz um que a gente chama de rebalanceamento. O que acontece? Quando você vai rebalancear a sua carteira, você sempre estará comprando ações no momento que elas estão mais baratas e deixando de comprar, por exemplo, quando elas estão mais caras. Como assim, Alex? Também não entendi. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou alterar um número aqui de uma forma mais absurda, tá? Coloca aqui 100 nesse aqui, 300 nesse, tá? Só para ele dar uma bagunçadinha aqui boa. Vamos lá. Os percentuais do Thiago Nigro não tem que ser 25% em cada uma dessas casas? Não tem que ficar parecendo sempre uma pizza de 4 pedaços idênticos? Note que neste caso, o que aconteceu? A gente só tem essas duas fatias, essa azul mais escura e a laranja, de mesma proporção. Então, esse ativo aqui, ele está mais descontado no momento. Então, suponhamos que seja as ações, tá? Tudo está se valorizando, a renda fixa está se valorizando, ou simplesmente porque as ações se desvalorizaram frente à sua carteira. Então, isso aqui tudo mais constante, tá? Imaginemos, permanece o mesmo valor. Só que as suas ações por si só perderam o valor de mercado. Você tem a mesma quantidade, mas elas reduziram em termos de valor. Neste momento aqui, o que você teria de fazer para readequar a sua estratégia? Era comprar mais, por exemplo, imaginemos que o Virgin seja ativos internacionais, tá? Dólar, por exemplo. Seria o momento para comprar isso? Não. Na minha estratégia, seria para comprar mais fundo imobiliário? Não. Seria mais em renda fixa? Não. Minha estratégia seria para quem, então, nesse caso? Se este aqui é o que está menor, eu não preciso equilibrá-lo novamente, então você teria que investir mais aqui. De modo que, quando nós, sei lá, colocássemos aqui, eu tenho mais 250 para investir, então ele vai parar em 350, hipoteticamente. Ah, não, assim vai passar. Ah, então o que eu vou fazer? Em vez de colocar 250, mais 250, né? Eu colocaria 250 e dessa forma que ela já fica um pouco mais equilibrada. Alex, mas não está 100% igual. Mas é porque este aqui, ele já leva uma leve alteração, né? Ali, ó, 4%, então não vai impactar tanto assim. Então, o ideal é que você sempre busque gerar um equilíbrio, observando qual é o seu ativo que está mais descontado naquele momento para que nele você faça o seu aporte. Tá? Tentei simplificar bastante aqui a estratégia do primo rico, né, o Thiago Nigro, mas eu convido você a assistir o vídeo dele, que ele dá uma explicação de como que ele faz, inclusive, é bem bacana. Tá? E outro que eu acompanho bastante é o economista sincero, né, o Charles Dix, o famoso Charlão. O dele é uma estratégia que ele já coloca. Ele tem 90% de todo o valor que ele quer investir, isto é, você tem R$ 1.000 na mão. Ele pega R$ 900 e ele coloca numa estratégia que, se você até assistir um vídeo do próprio Primo Rico entrevistando o Charles Dix, você vai ver que eles até lembra muito a estratégia da Arca, tá? Só que o Charles ele coloca outras coisas dentro desses seus 90%.
E os outros 10%, o Charles Vicks, ele fala que é tiro, porrada e bomba. Então é lá que ele vai fazer uma pancada de especulação, e nas palavras dele, até para gerar ali uma certa emoção. Tem um vídeo um pouco mais antigo dele que ele fala, né? Então é nesses 10% que ele vai gerar ali um pouquinho mais de emoção. A intenção do Charlão, né, do economista sincero, quando ele pega os 10% ali e sai comprando uma pancada de ativos, né, um pouco mais, digamos assim, agressivos do ponto de vista que ele acaba colocando também, é que ele tem alguns ganhos substanciais que ele realiza parte desse lucro e joga lá na sua carteira principal. Então aqui é nesses 10% que ele vai, sei lá, apostar no Vasco, no Tigrinho e essas coisas. Claro que é uma piada aqui. Recomendo, inclusive, que você acompanhe alguns vídeos do Charles Vicks, que ele traz muita coisa muito bacana, tá? O canal Economista Sincero. Tá certo? Então, o fato é, para esses dois personagens que nós citamos aqui, eles têm uma estratégia de investimento bem definida. Do Economista Sincero, 90% distribuído lá em uma série de ativos, não vou adentrar dentro, porque a carteira do Charles é um pouco mais, digamos assim, você precisa se dedicar um pouquinho mais para você até entender a metodologia dele. Claro que quando ele está explicando, ele explica, o cara escreveu a própria estratégia, então para ele explicar é sempre mais fácil. E no caso da estratégia aqui do Thiago Nigro, o Primo Rico, é até um pouco mais simples, porque basta você rebalancear a sua carteira de modo que ela sempre fique ali em 4 tipos de ativos, próximo, né, ou bem próximos de 25% entre eles. Tá? Então, é importante que você escreva a sua estratégia. Bom, Alex, você falou aí do Primo Rico, você falou aí do Economista Sincero e tal, e qual que é a sua? Tá? Eu tenho a minha própria estratégia, como eu falei, ela é meio que lembra bastante, tá, a metodologia ARCA, também tem alguns indícios ali do próprio Economista Sincero, tem um pouco também do Ramiro na minha própria estratégia, então do Clube de Valor também. Enfim, você acaba vendo alguns vídeos, né, e você vai até te ajudando a formar um pouco mais a sua opinião. Alex, mas se você copia 100% da carteira desses caras? Não, de forma alguma. Eu vou lá, vejo, tem coisas na carteira, por exemplo, do Charlon lá que eu já vi, cara, isso aqui eu não colocaria, né, mas eu já colocaria em outra coisa. E quem sou eu, inclusive, né, para falar, o Charlon é economista há vários e vários anos, então o cara entende de geopolítica, economia muito mais do que eu, mas tem algumas coisas lá que, na minha própria opinião, eu fico olhando e falo, poxa, eu não faria assim, né, para mim. Até talvez por falta de conhecimento de causa de algumas coisas e a forma que ele controla. Sim, eu gosto de menos ativos, mas mesmo assim priorizando diversificação. Então, quais são as minhas regras de investimento? Tá? Vamos nos ater aqui à carteira do canal. Se você está percebendo, a gente tem 3 carteiras no canal, né? E todos os meses a gente está colocando, aqui, nós estamos colocando R$ 200 em cada uma delas, tá? Então, vou fazer um negocinho bem rapidinho aqui, só para você entender. Mas aqui, quem já é bom de cabeça, entendeu. Nós estamos colocando sempre 33, 33, 33. O que é isso, Alex? É como se a nossa carteira estivesse dividida em 3 ativos, né? 3 tipos de ativos. São eles, seria assim, ó, ações, fundos imobiliários e títulos públicos federais. Estou abreviando, tá? A nossa carteira hoje, ela seria isso aqui. Tá? Alex, como é que isso aí é num gráfico? Tá? Vamos jogar lá então, só para deixar lado a lado. Ó, seria mais ou menos isso. Então, como todos os meses a gente está sempre alocando, é como se todos os meses eu fizesse essa pizza. Só que você concorda que quando a minha carteira ela vai se acumulando com novos aportes, pode ser que eu comprei ações mais baratas, ações mais caras, títulos públicos um pouco mais descontados, títulos públicos um pouco mais valorizados. Então, se eu fosse jogar tudo isso dentro de uma única carteira, nós perceberíamos que ela estaria ali sempre com esse balanceamento que eu deveria fazer. Tá? Não, esse mês eu não compro mais ações, eu compro mais fundos imobiliários que estão mais descontados. Não, agora as ações caíram, eu vou comprar mais ações. Tá? Mas como a finalidade aqui, nessa carteira do canal, é só te demonstrar como que você faz, então, por isso que a gente sempre mantém esse percentual. Na verdade, se a gente fosse olhar a carteira, isoladamente, a gente está colocando 100% dentro do mesmo ativo, né? Se você for olhar 3 carteiras isoladas aí. E todo mundo sabe que você não deve colocar, pelo menos no mundo dos investimentos, tá, pessoal? Se você não sabe, está sabendo agora, você nunca deve colocar todos os mesmos ovos na mesma cesta. Tá? Todos os seus ovos na mesma cesta. Se você pega lá, tem uma cartela de ovos e coloca tudo na mesma cesta, se essa cesta cair, todos os ovos vão quebrar. Então você perde tudo. Tá traduzindo falando mais abertamente. Alex, eu tenho aqui R$ 500 para investir todos os meses. Eu vou mandar tudo no Bitcoin, porque eu ouvi um cara falar isso e aquilo outro. Pois é, se der ruim, você perde tudo, 100% do seu dinheiro, tá? Ao contrário, que se ele estivesse diluído em mais ativos, isso não aconteceria. Olha aqui a estratégia do Primo Rico, por exemplo, né? O Bitcoin desabou. Ele seria aqui uma fatia, os outros teriam uma certa representatividade melhor na sua carteira.
Ah, mas o Bitcoin valorizou demais, então nesse mês eu não compro Bitcoin, eu compro as outras para fazer um rebalanceamento. A mesma coisa seria se a gente consolidasse essa nossa carteira, né, de 200, 200, 200 em cada um desses ativos aqui. Alex, você pensa em colocar outros tipos de ativos na nossa carteira também, no futuro, na carteira aí do canal? Eu tenho recebido pedidos, como que faz para investir em ativos internacionais? Me sugeriram até lá, compra ações da Microsoft e da Netflix e tal. É uma boa, tá? Eu gosto bastante disso, mas eu estou pensando, e se for para a gente colocar, a gente colocaria ETFs, tá? Só para me demonstrar para vocês que o pessoal está querendo muito e com muita sede ao pote, é melhor sim que você comprar ação direto, mas se você não tem tanta expertise assim, principalmente em ativos internacionais, eu recomendo que você estude alguns ETFs que espelham, tá, as melhores oportunidades lá fora. Ou pode não ser melhores oportunidades assim, talvez você queira aí ter um coração um pouco mais duro e consiga aguentar alguns solavancos, pode ser que sim. Tá? E também tem pedido, já recebi alguns pedidos aqui de como que faz para comprar ouro. Tá? Eu também caminharia para o lado de ETFs. Tá? Então, seriam dois ativos que pode ser que no futuro a gente coloque. Ah, tá. Teve mais um que acabei de olhar minha anotação aqui. O pessoal pediu para colocar sempre em algum tipo de CDB, ou caixinha lá do Nubank, ou no caso lá da Ágora. Eu não lembro de ter visto nenhum produto lá similar à caixinha de Nubank, tá? Ou porquinho lá do Inter. Cada banco tem nome, porquinho, cachorrinho, sei lá, essas coisas. O pessoal vai sempre dando ali os seus nomes. E por que do CDB? O pedido veio porque, no caso dos títulos públicos federais, existe lá que eu já expliquei, que é a marcação a mercado. Se você não viu ainda, em algum dos vídeos, até porque eu tenho que subir tudo aqui para o YouTube ainda, estava só no grupo de WhatsApp que nós compartilhávamos antigamente, precisamos demonstrar como que funcionaria sempre o valor do CDB e subindo aos poucos. Né? Então, esse seria o objetivo de fazer essa alocação em CDBs, de modo que não tem ali a questão da marcação no mercado. Porque do CDB, sim, que aí, de fato, de grão em grão, você vai subindo lá. Tá, pessoal? Então, esses são os 3 passos aí, as 3 coisas que você precisa, tá, para começar a investir. Só repassando, então, abrir a conta na corretora, é você ter o seu API preenchido, né, você se conhecer, qual que é o seu perfil de investidor, e o terceiro é a estratégia. E às vezes você fica assim, Alex, como que eu monto a minha própria estratégia? Tá? Eu acho que assim, a princípio, para começar, tudo depende do seu tipo de perfil do investidor. Tá? Se você é uma pessoa muito conservadora, não vai inventar de colocar no primeiro momento ações, fundos imobiliários, criptomoedas, sabe? Não, não começa por aí. Você primeiro vai se entendendo, vai movimentando a sua carteira, vai adquirindo um pouco mais de confiança, vai estudando, vai até acompanhando aqui alguns vídeos, né, aqui no canal mesmo, até dos outros canais que eu recomendei não, citei agora há pouco, como Primo Rico, Economista Sincero. Eu recomendaria você assistir alguns vídeos também do Raul Senna, a Heitor Nilda também, gosto bastante dos vídeos dela, a própria Nath Arcuri, né, do Me Poupe. Então, vai começando a entender, estudando um pouco mais sobre outros tipos de ativo, e aí você começa a elaborar a sua estratégia. Tá. Alex, mas eu gosto muito da estratégia que você citou aí do Economista Sincero. Tá, então, falar, veja como que ele faz, né? Qual que é a estratégia dele e faça o estudo dos seus ativos que você queira colocar. Não vai lá no canal do Economista Sincero e copie 100% da carteira dele. Tem coisa lá que está na minha carteira? Sim, acaba coincidindo, né? Porque são ativos realmente bastante interessantes. Mas eu não copio a carteira dele. A mesma coisa aqui como eu citei, do Primo Rico. Eu vejo a estratégia dele, é uma estratégia que eu particularmente gosto bastante, mas eu não copio os ativos dela. Lembrando que o ativo é aquele item que você comprou de fato. Eu estou falando item para facilitar o seu entendimento. Tá? É ter comprado lá a ação da Vivo, é ter comprado a ação da Sanepar, é ter comprado nenhuma dessas que eu estou citando. São só exemplos, pelo amor de Deus, não sai investindo nisso não. Faça a sua análise, tá? Não é nenhuma recomendação de investimento. Então, ativo é você comprar lá direto a ação, tá? Só para ficar aí de uma forma bem simples para você. Então, vai lá, estuda a estratégia dele, vê se faz sentido para você e faça o estudo dos seus próprios ativos, né? Se encaixando nela. Tá? Aqui na do canal, se a gente observar, só para fechar mesmo, ela está ali meio que, sempre, claro, se você olhar as carteiras isoladamente, é como se elas ficassem um terço. Se você olha isoladamente, é como se fosse 100% em um único ativo, o que inclusive não é recomendado. Agora, recomendado no sentido quando você coloca um pouco mais de ativos mais voláteis, tá? Lá dentro. Agora, se você consolidasse essas 3 carteiras, você veria que era um terço para cada um deles. Então acaba sendo sim uma carteira diversificada. Até porque nesses R$ 200 aqui, a gente teria lá, se eu não me engano, a gente está com 5 empresas que formam lá aquele acrônimo, né? Inclusive o pessoal da GEF, outra referência para você aí também, né? A GEF, Ações Garantia Futura, a gente segue lá o acrônimo BEST também, que são empresas perenes de bancos, energia elétrica, saneamento,
seguridade e telefonia. Então, é uma estratégia também para você utilizar. Na parte de fundos imobiliários, nós temos, se não me engano, 3 fundos imobiliários lá, mas